Bom dia a todos. Mais uma vez nós nos encontramos nesse encontro fraterno para que possamos trocar experiência, informação e amor, que é o principal. Possamos estar sintonizados hoje para as lições que serão dadas. Essa lição da semente que é de luz no lar é importante porque toca-nos o coração. E também hoje nós vamos ter apenas, como sempre, né, a gente só está com então na hora das perguntas, eu sei que muita gente está participando agora no final, né, quando a gente abre para as perguntas, então a gente sempre vai estar rodando agora com a mesma microfone do palestrante aqui. Né. Antes de iniciarmos, a gente sempre costuma dar as informações básicas aqui dos trabalhos da casa. Nós temos aqui trabalhos de palestras e paz, quase todos os dias, exceção na sexta-feira. Segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas. Quartas-feiras, 14 horas. Sábados, 17 horas. Domingo, aqui, neste horário, às 10 horas. Estamos iniciando e tem evangelização infantil, inclusive. Temos o plantão de atendimento também, segundas, terças e quintas, para as pessoas que vêm a primeira vez, para serem atendidas. A partir das 19h15 horas, quarta-feira a partir das 13h15 e no sábado às 16h30. O domingo seria às 9h30, né? Para o pessoal chegar um pouquinho mais cedo para poder ser atendido. Trabalho social. A casa, através do seu departamento social, distribui todo segundo sábado do mês 60 cestas básicas. As pessoas que quiserem também vir ou acompanhar o trabalho, ou participar também do trabalho, estão convidadas. E a gente sempre pede para aqueles que puderem contribuir, ajudar nesse trabalho de amor, porque o mais importante a gente sabe que a gente tem que transmitir conhecimento, e o conhecimento liberta, Jesus já falava, mas ninguém aprende de barriga vazia. Então a gente sempre pede para quem puder colaborar, ajudar, trazer alguma coisa para que a gente possa também melhorar esse nosso trabalho, mesmo o de alimentação, é muito importante. Em novembro, dia 6, 7 e 8, faremos a nossa viagem a Sacramento, Araxá. A gente chama de nossa viagem espiritual. É a viagem de reconforto espiritual. Porque vamos nós, um grupo da casa, pessoas que já frequentam. É bom porque pessoas de trabalhos que não se conhecem, pessoas que já visitam a casa e vêm para cá conhecer o trabalho, às vezes conhece o trabalho de um dia e começa a conhecer os trabalhadores de outros dias. Vão perceber, os que forem nessa viagem, que nós somos como uma grande família fraterna. E esse trabalho, essa viagem é importante porque é como se a gente fosse nossas férias espirituais. A gente vai, a gente se alimenta espiritualmente e volta renovado dessa viagem. Quem já foi pode falar por si. O Wagner já foi todas, né? Ele pode falar depois. É importante porque a gente volta renovado realmente. E agora, quem tiver interesse nessa viagem, procurar o Mauro, a Cida ou a Sandra. Na verdade, o Mauro, ele sempre está aqui nos domingos sim, não, ou seja, nesse ele não está, no outro ele estará por aqui. E a Sandra, a maioria dos trabalhos aqui na semana, ela está por aqui. Né? Então vamos agora nos reconfortando. Mentalizando a figura do Pai Eterno, elevando o pensamento ao alto, nos sintonizando com o Pai. Pai divino de bondade, de amor, de fraternidade. Banha-nos com seu amor, banha-nos com sua ternura. Possamos tirar de dentro de nós o conhecimento, o afeto, caridade, para que dia após dia, alimentando-nos desse amor, possamos ser cada dia melhores. Um dia como esse, um dia no nosso trabalho mesmo, ou entre nossos familiares, possamos expressar o verdadeiro amor a todo momento. Possamos, Senhor, ser os frutos benditos da sua palavra. Possamos ser as pedras lapidadas
para transformar o mundo exterior e também partindo da nossa transformação do nosso mundo interior. Pedimos licença, Senhor, para iniciar os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Então, o nosso palestrante de hoje é o Wagner, que se encontra. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós, que o amor de Maria, dos emissários, dos discípulos de Jesus, permaneça conosco nesta casa de oração. Uma satisfação imensa estar aqui conosco, com os irmãos aqui presentes. Nós sabemos que a casa está envolvida por uma egrégora de espíritos benfeitores, colegas de estudo, espíritos afins, que nos recebem com muito amor e recebe a cada um de nós com os nossos problemas, com os nossos desejos, com as nossas experiências boas, com as experiências não tão boas. Eles nos sondam, eles nos consultam os pensamentos, e procura, na medida que a semana passa, colocar, né, momentos de pensamentos reflexivos, nos encorajando nas dificuldades, nos fortalecendo na nossa fé. E estamos aqui hoje, não é verdade? O tema se refere do joio e o trigo. É um tema já sabido por nós, porque é muito divulgado junto aos nossos irmãos evangélicos, junto aos nossos irmãos católicos, e é muito utilizado na pedagogia e no ensinamento das parábolas do Mestre, que se diz respeito a quando você planta o trigo e vem o inimigo e vai lá e planta o joio. Então, quando está na metade do crescimento daquela planta, a pessoa que cuida da fazenda e a pessoa que cuida da colheita percebe que está crescendo o joio junto com o trigo. Então o senhor da fazenda fala que se tirar nesse exato momento do plantio o joio que está crescendo junto com o trigo, o colega que vai fazer essa tarefa, ele pode se enganar e tirar o bom trigo que está a crescer junto com o joio. Então, o fazendeiro pede, né, o senhor da fazenda, que deixe que o trigo cresça e que o joio apareça, porque o trigo vai dar as sementes do trigo e o joio não vai dar semente alguma. E aí sim, depois que os dois estiverem crescidos, fortes e dando a semente, vai ser muito mais fácil, através da semente que esse trigo dá, né? Se você plantar trigo, a semente é trigo, né? Vai ser muito mais fácil você arrancar o joio e deixar que assim faça e conclua, né, o plantio do trigo. E logo após que chegar esse momento, que se arranque o joio e que se ajunte, e que se coloque, eles falam no tema, né, que apanhe fogo, né, que coloque fogo, e o joio irá arder e vai, né, ser jogado fora. E o trigo vai ser, aquela energia do trigo vai ser o quê? Colheita, vai ser colhido o trigo, e aí nós sabemos a simbologia do trigo, né, que é o que dá a farinha, que faz o pão, e aí por aí vai. Então, o nosso tema, ele é pautado na Bíblia, né, Mateus capítulo 13, e nós convidamos a todos que concluam o item 13, porque, por coincidência, são temas paralelos com o item de hoje que iremos discorrer com os colegas, né? E fala o seguinte: a parábola do semeador. E tem muitas bíblias que já colocam aqui, né? Por exemplo, a parábola do semeador
está em Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Está em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 15. E nós vamos ler um trechinho curtinho, né, só para relembrarmos, do item 13 de Mateus. E aí tem depois, na sequência, a parábola do semeador, a parábola do joio, porque Jesus estava com uma multidão de pessoas explicando, né, essas frases que nós acabamos de colocá-las aqui neste domingo. E mesmo assim, os apóstolos não entenderam. E como Jesus falou com a multidão e foi descansar, os apóstolos seguiu o mestre. E depois, com muita humildade, Simão Pedro pediu para que ele explicasse o que é aquela parábola, né? Então, ao invés de eu ler o que Jesus falou para o nosso irmão Simão Pedro, eu deixo essa lição, essa tarefa de casa, essa experiência única que vai ser sua de ler a parábola, e vou trazê-la para os dias de hoje. Então Jesus quis dizer o seguinte para Simão Pedro: eu irei utilizar as palavras de 2009, né? Então vou fazer uma tradução simultânea ali, né? De 2000 anos atrás para os dias de hoje. Então é como se Jesus quisesse falar para os amigos como estou falando a vocês, aos nossos irmãos de hoje. Veio o que é a semente, o trigo. O trigo é a boa palavra. São as parábolas de Jesus. Parábolas essas carregadas de moral, de espiritualidade, de conduta, de reforma íntima. Então é como se fosse o nosso irmão Wagner aqui falando aos colegas: olha, o bom trigo são as palavras e as histórias que nos contam aonde está expressada a caridade, a fraternidade e, acima de tudo, o respeito mútuo ao próximo. Respeito é respeitar a cultura do outro, respeitar o que o outro acredita, saber que às vezes as pessoas carregam imperfeições e essas imperfeições às vezes estão evidentes, mas utilizarmos do instrumento da humildade para conosco, sermos atentos e vigilantes para pegar os momentos mais propícios, mais felizes dessas pessoas que nós temos como pessoas difíceis e introduzir o Evangelho, que é a semente do trigo. E essa sementinha do trigo é bem pequenininha. A semente do trigo é a mesma coisa que pegar um grão de arroz. Esse grão de arroz, você quebra ele no meio. Ao quebrá-lo no meio, é esse o tamanho do trigo, bem pequenininho. Então Jesus fala que ao semearmos esse trigo, vem o inimigo na calada da noite, é a expressão utilizada no tema, e planta o joio. O joio, aparentemente, é aquela palavra que nos seduz, que nos conduz a levarmos um raciocínio sobre as nossas paixões, sobre a nossa individualidade. E esse joio cresce junto com o trigo. E essa simbologia é o quê? Que o bem e o mal, eles crescem juntos, mas cabe a nós o discernimento através dos estudos da nossa vida, a análise profunda do que nós estamos fazendo no dia a dia, buscarmos o quê? A coerência do que nós acreditamos, né? E dentro daquilo que nós acreditamos, há de convir que nós temos acertos e erros. Se aprendemos com acerto, muito bem, vamos seguir a nossa vida com discernimento, vigilância, prudência e oração. E se erramos, temos que ter a capacidade, mas acima de tudo a coragem, de analisarmos esses erros e buscarmos dentro de nós uma forma de repará-los. Então é assim a nossa vida. Então fala o seguinte na parábola, que nós somos seduzidos, o inimigo nos seduz. E hoje em dia nós somos seduzidos, somos bombardeados 24 horas do dia. Basta você ligar, né, a televisão e nós vamos ver as propagandas, né, as tendências do momento, o tipo de roupa que está usando, né,
nessa época. Aí você pode comprar um carro, de repente, num valor de 20 mil, mas você se sente envolvido, seduzido, e você acaba comprando um carro de 80 mil a 72 prestações, né? Então, somos seduzidos no mercado. Você vai com uma listinha, mas você sempre vê alguma coisa que te seduz. Você compra algo além daquela compra que você no mercado. Presta atenção. Eu comecei a ler o tema, estudar o tema, falei, nossa, mas que tema danado é esse? Eu posso falar 6 horas sem parar, que nós vamos estar dentro do tema. Então, o que o seu inimigo, o joio, seria o plantio do inimigo, é o quê? As nossas más tendências, as nossas más palestras, as nossas más condutas, né? Aquela coisa que nos seduz de falar mal da vida do outro, né? Quando nós deveríamos omitir, nós aditivamos a situação. É aquela discussão em casa que o joio proporciona, né? Às vezes o nosso pai comete uma discrepância ou dá uma mancada desse tamanho, mas nós como filhos queremos dar um sermão no pai desse tamanho, fala, oh, esse já está velho, não sei o que lá. Nosso pai também, em vigilância, né? Olha aí o joio, né? Nos cobra situações que realmente não aconteceram dessa forma, mas por falta de informação ou por imprudência, nos é cobrado, nos é exigido o máximo, né? Tem famílias que são assim, exigem o máximo do filho com títulos, né? Que fala assim, eu tenho que exigir o máximo da pessoa para obter o mínimo dela de acerto. Quando na verdade uma conversa mais franca, uma conversa objetiva, pautada de um tom de voz de carinho, um tom de voz de respeito, e não um tom de voz que sugere uma pedrada, né? Que às vezes nós recebemos essas pedradas da vida, né? Pedradas do patrão, da namorada, do noivo. Isso tudo está envolvido no tema, né? São os joios que nos são plantados, e esse joio, quem detém do livre-arbítrio de alimentar o joio ou o trigo, somos nós mesmos, né? E aí você, ao colocar a água lá no teu trigo, muitas vezes o joio se beneficia daquela água também, vai crescendo junto com o trigo, né? Que são nossas tendências, a vaidade, ao orgulho. Às vezes nós somos interpelados, somos agredidos, né? Visualmente, fisicamente, por situações que a vida nos coloca, e nós vemos outras pessoas se dando bem na vida, e a doutrina é tão clara, tão transparente, que a doutrina nos ensina a não ter inveja de ninguém. Cada um tem aquilo que lhe cabe para as dificuldades que são exatamente necessárias a ela. E ao estudarmos o Evangelho de Jesus, hoje, nós aprendemos que a beleza é uma provação. Que um rosto bonito, um corpo bonito é uma provação. É o joio e o trigo ali intercalado, entrelaçado entre si. Porque hoje a beleza física, a beleza de você ter bens, nos proporciona a seduzir as pessoas, envolver as pessoas, cativar as pessoas. Mas também, olha só, Jesus, através de Simão Pedro, as perguntas que lhe são feitas no diálogo, refere-se que nós todos temos compromissos umas com as outras. Porque se eu falo hoje aqui à frente, estou expondo telas mentais na cabeça de todos os nossos irmãos aqui, a nossa intenção tem que ser em semear o trigo e não o joio. Então nós estamos aqui há quase 15 minutos falando desse tema, colocando situações da nossa vida real. Então, preste atenção, as mulheres sabem isso com mais exatidão, né? É a mesma coisa da dieta da língua, né? Nós vamos referir à dieta do alimento. Ao nos servirmos
banquete, né? Nós comemos com os olhos. Pode observar. Nós somos seduzidos por aqueles alimentos. Às vezes nós temos que pôr pequenas quantidades de alface, arroz, feijão, um pedacinho de carne, mas somos seduzidos. Presta atenção. Nós colocamos um pedaço maior, uma coisa, né? Isso é corriqueiro nosso, não é? Porque nós somos cativados por essa emoção desequilibrada, desacerbada, apaixonada. Veja, nós falamos há alguns instantes atrás, às vezes nós temos o dinheiro que compete a comprar um carro de 30 mil, de 20 mil, mas através da sedução, das facilidades que a vida nos proporciona, nós nos colocamos em dívidas desnecessárias, e daqui a um ano você está passando por algum problema que requer um pouco mais daquela quantia do teu salário, uma fatia maior daquela situação monetária que você está vivendo no momento, não é? Aí você vai ver o quanto que custou caro você ter parcelado uma coisa que não tinha necessidade. Assim é em tudo que a gente faz. Então Jesus quis dizer o seguinte, que as ideias que nos são sugestionadas estão crescendo com o trigo e o joio, e que cabe a nós arrancar, ceifar o joio, quer dizer, arrancar o joio fora, para que o bom trigo termine de nascer e que esteja maduro para que seja colhido. Então, não é mais ponderado. É interessante que é o tema de hoje mesmo. Você, de repente, ter um livro caixa, ter um controle do teu salário, saber exatamente os passos que você está dando, para que você não caia em tentação, ou mesmo na omissão de não realizar isso, você está se prejudicando. E assim são levadas as coisas para a área da emoção. Nós somos bombardeados, como nós havíamos dito. Se você ligar a televisão hoje, é só consumo, 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 consumo desenfreado. E tem aquela frase célebre, né? Que eu ia usar no final do nosso comentário, mas eu vou usar agora. Você planta vento, colhe tempestade. Se você planta maçã, vai nascer maçã. Se você planta um pé de figo, né, uma sementinha de figo, vai nascer figo. E aí cabe a nós falarmos aqui um pouquinho da porta estreita, que também é outra parábola que vem ao encontro do dia de hoje. Que a porta larga é a porta que não tem compromisso nenhum, não tem compromisso moral com ninguém. A porta larga são os compromissos que nós temos conosco. E a porta larga nos sugere compromissos da vaidade, compromissos do orgulho, compromissos com o nosso ego, com o nosso superego, digamos assim, né? Vamos usar lá, Freud, né? Que fala ego, superego e id, né? Então são situações que o tema hoje é muito simples. Não precisamos nos devagar, falar de ciência, filosofia, religião. Não, é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Que o inimigo nos seduz pelas facilidades, pelas paixões, por aquilo que nós temos de inferior em nós. Porque se eu gosto e se eu adoro um bolo de chocolate, cara, não me adianta vir com sorvete. Eu gosto de bolo de chocolate, da minha avó, que é de cenoura ainda. Não adianta vir com sorvete. Então o que acontece? Nós somos seduzidos por esse bolo de chocolate, né? Alguns já não gostam. Falando em bolo de chocolate, eu estou até lembrando de um amigo nosso, deve estar por aqui, porque só me vem bolo de chocolate, né? Conheceu o nosso amigo, né? Da federação lá, o Lixuado. Um amigão nosso que ele fala do bolo de chocolate, ele deve estar por aqui, né? Então ele fala muito disso, né? E tem outras pessoas que não, já gostam do sorvete. E tem outras pessoas que não, gostam daquele queijinho Minas com... Olha só, eu vou acabar essa história em Minas, você vai ver. Tem outros que gostam do queijinho, né?
com creme de leite, queijinho com doce de leite. Tem outros que gostam de amboase. E tem outros que estão se fartando aí com tanta comida boa, né, que eu convido para ir para Araxá, né? Que lá nós vamos ver o joio e o trigo. Mas com a graça de Deus nós vamos ver o joio ceifado e ardendo, queimando, e vamos ver o bom trigo florescendo. Podemos falar aqui da vida do nosso irmão Chico Xavier. Quanto que esse homem foi provado, quanto esse homem teve as opções de escolher o joio e o trigo. Pensemos, né? Tem esse livro que eu sugiro para que nós compremos, é o livro O Espírito de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, né? Então eu vou usar aqui são sementinhas, né? Como nós podemos ver, né? São sementes, são pequenas frases, pequenas formas, pensamentos. Mas nós gostaríamos de ler o seguinte, um trecho aqui que eu separei. Está bem no começo, né? Ele fala o seguinte: o Espiritismo sem Jesus não sobreviveria, estaria fadado a ser uma doutrina filosófica, como tantas outras que não provém a renovação moral das criaturas. Aderir à doutrina espírita não significa engrossar as fileiras de seus adeptos. Mas olha só como ele conclui a frase. Mas sim vivenciar-lhes os apostolados na convivência com os irmãos de todas as crenças. Quer dizer, que se nós acreditamos nessa doutrina de amor, consolo, nós temos que ter uma vida, né, de atitudes que condizem com as coisas que nós acreditamos. Porque no final das contas, se nós pensarmos nesse tema como uma existência, diz, assim, eu vou deixar para perguntar, se vocês não perguntarem eu vou ter que falar, né? Então, assim, alguém no final da nossa existência vai ter que colher alguma coisa. E Jesus conclui na Bíblia, né, junto a Mateus, que fala o seguinte, que nós somos uma caixa de ferramentas, ou nós podemos ser esse joio junto com o trigo, que são nossas obras. Então, no final da nossa existência, vai ter um espírito lá, né? Nós não sabemos qual a hierarquia, que vai perguntar para nós qual o bem que nós fizemos para o próximo, que foi desprovido de qualquer interesse que não fosse a luz do Mestre Jesus. Eu vou repetir, porque é uma pergunta muito profunda e não é ouvida, né, nas entrelinhas da doutrina, né? Quando nós desencarnarmos e nós não sabemos a ordem da fila, todo mundo vai desencarnar, concorda? Nós não sabemos a ordem da fila. Nos irão perguntar: o que você fez para o teu próximo que foi desprovido de interesses mundanos e materiais? O que você fez de ajuda que não foi provido de sedução, orgulho e vaidade? Aí diz, né, que irá, para o homem que foi injusto, irá arder como o joio. Mas por que vai arder como o joio? Que foram as nossas más tendências. Nossa consciência nos acusa de coisas que nós cometemos de errado, as nossas imprudências, os nossos excessos. E o trigo são os acertos que nós tivemos, e quase sempre acertos que tivemos que nem prestamos atenção e tivemos esse acerto. Olha só como a providência divina nos é, né? E às vezes vem aquela dificuldade que nós gostaríamos até de relatar com adjetivos assim. São pessoas que estão estagiando por doenças, porque a doença é transitória, concorda? A doença física, biológica é transitória. A doença nos vem para ensinar muitas vezes.
a dificuldade de uma separação, que separação, se vocês observar, se nós observarmos, né, é assim, um se prepara para separar e o outro sempre padece, porque não estava imaginando que isso fosse ocorrer. Dificilmente a separação que é ganha-ganha. Difícil que os dois sentem, conversem e decidem juntos se separar. Pode prestar atenção na nossa sociedade. Aí, essa separação já ocorre de uma forma desacerbada, desequilibrada, nos mantemos com sentimentos desprovidos de amor, né? Porque onde não tem amor, o mal cresce, concorda? E tem uma outra frase que já eu vou falar também. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão assim pensando, nossa, estou adorando hoje, né? Tá todo mundo assim com uma televisãozinha assim passando, né? Mas é isso. Dizem que numa caminhada, o homem liberto, ele está a andar. E quando acontecem situações de bem e mal, muitas vezes por falta de coragem, este homem liberto cruza os braços. Aí vem o Espírito de luz e nos pergunta, de braços cruzados, quem nós estamos favorecendo? O bem ou o mal? Nós não estamos tomando partido, né? Vamos pensar, né? Que está ajudando, às vezes, ou piorando a situação. Dizem o livro dos Espíritos que quando nós cruzamos o mal, as dificuldades que nos aportam, nós fugimos dela, ou das provações, ou de situações que o plano nos testa, dizem que quando nós cruzamos o braço, nós mesmo nessa situação, nós estamos favorecendo o mal. Porque o mal ainda continua a germinar. E ele não foi ceifado, não foi retirado como joio por nós. E às vezes há situações, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes há situações do nosso trabalho, há situações na nossa família, há situações na casa espírita ou em trabalhos voluntários, que nós temos que ceifar o joio. E nós deixamos essa oportunidade passar e esse joio continua interlaçando com o trigo. Porque a função do joio é sufocar o trigo. E o trigo que nasce com essa disputa, ele nasce forte. Mas cabe a nós também a retirar esse trigo. Então ele fala que se nós deixamos passar essa lição, essa provação, irão de vir outras, talvez piores daquela que nós deixamos passar. E podemos dizer que nós cometemos os mesmos erros. Podemos dizer que nós cometemos os mesmos acertos. O acerto nós não percebemos mais, porque já faz parte do nosso caráter e da nossa índole como espíritos. Passa despercebido, não é? Mas para quem tem aquelas tendências, não passa despercebido. Pensem, amigos, que hoje há muitas pessoas que fumam, que são convidadas a pararem de fumar e não conseguem. Há pessoas hoje que não podem comer doce em excesso porque elas têm a tal do diabetes, né? Tem até uma brincadeira no meio, né? Do pessoal que tem problema, né? Com diabetes, né? Que fala assim, que Jesus tem os apóstolos, o chacrinha tem as chacretes e o diabo tem a diabetes. Tem essa brincadeira por aí, né? Então são situações que nos colocam. E eu gostaria de ler um trechinho do tema, que é esse livro maravilhoso, né? Jesus no Lar. Esse livro antigo era cor de abóbora, lembra, Sérgio? Escrito Jesus no Lar com a portinha e tal. A lição é de número 4. E nós vamos ler só um trechinho da introdução, porque vem ao encontro da nossa reflexão desse domingo, né? A lição da semente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana.
Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a justiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho, a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam constantemente em nossa vida. Entretanto, a ideia do reino divino é assim, como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os atritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhes paralisam a marcha. Não os paralisa a marcha. Tem também uma parábola tão bonita que nos emociona muito, que no meio de um charco, de um lamaçal tenebroso, que pode ter serpentes, jacarés, situações lamaçais que afundamos e perdemos a movimentação para atravessar, né? Diz que há ali os lírios mais limpos e mais brancos que pode proporcionar, as flores mais belas. Eu posso também falar uma frase, né, que é sabida por todos nós. Quantas pessoas nascem em situações atrozes de dificuldade, famílias todas desestruturadas, e são espíritos que vêm ali com a missão de evangelizar as pessoas pelo exemplo. Nós falamos tantos em favela, né? Falamos em favela, já nos dá aquele calafrio, mas quantos espíritos nascem no meio de um plantio de joio e são um bom trigo? Pensem. É só pensar. Quantas famílias que têm o filho com problemas com drogas, e é esse filho às vezes que semeia o bom trigo numa família inteira, porque através do seu problema, quantas pessoas não vão buscar a Deus, não vão buscar Jesus para entender a complexidade das dificuldades daquele irmão que está sendo sufocado diariamente pelo joio, que está sendo sufocado pelo joio. E nós, às vezes, por nosso preconceito, pelo nosso discernimento, começamos a ter uma conduta, um monólogo conosco mesmo, carregado de preconceito. Nós sufocamos o trigo que está naquela pessoa e damos água para o joio, porque nós insultamos a pessoa e mexemos com ela de uma forma que faz com que as pessoas se revoltem com Deus. São oportunidades que deixamos passar. E é justamente o que o tema conclui, né? O tema conclui com Jesus falando que quem vai ser o verdadeiro fazendeiro que vai colher no final da nossa vida o que nós fizemos são os espíritos de luz, os emissários do Senhor. Está assim o tema na Bíblia. Os emissários do Senhor irão ser o responsável de ceifar o plantio. Quer dizer, é tudo aquilo que plantamos. E tudo aquilo que plantamos será tirado do joio e jogado, para que se faça um monte. E todo o trigo irá ser colhido por esse plano espiritual, por esses amigos de luz, para que se faça a colheita. E aí sim, as nossas más tendências, a nossa consciência pesada, dizem que se o monte estiver maior, né, que irá ter naquele momento choro e ranger de dente.
Mas que se o monte de trigo estiver maior do que o do joio, né, diz o Evangelho, que aí sim vai ter, ele vai receber a quantia justa do plantio de trigo que ele conseguiu ter naquela vida, naquela existência, né? E o fazendeiro que ordena essa situação são os Espíritos do Senhor que irão nos consultar e irão ao nosso encontro no momento propício. Olha que legal. E às vezes o momento propício nosso são essas fases que passamos, fases de melancolia, de milindres, né? Desesperança. E às vezes essas pessoas desesperançadas nos aportam na nossa vida e nós somos aquele irmão que fica de braço cruzado, não tomamos partido de nada. E quando nós não tomamos o partido, o mal vence. Dizem também, e esse tema vem ao encontro também esse domingo, que o mal a nossa vida é um corredor de piso frio. O cristão é aquele que decide o que vai vestir para andar naquele corredor frio. Alguns, através do mal que persistem, através da sua interioridade, vestem tamancos de madeira e dizem que o discípulo de Jesus vestem meias ou pantufas, né? Nos dias de hoje, pantufas, né? Porque se num piso frio você anda de pantufa, não faz barulho, né? Você anda no silêncio. E dizem que o mal no piso frio anda de tamanco, porque onde bate faz um estardalhaço, vai fazendo aquele barulho por onde passa. Então são situações que nós colocamos no dia de hoje. Esperamos ter adentrado ao coração dos nossos irmãos. E se nós não conseguimos, pelo menos que possamos ter despertado pensamentos bons nesse domingo, graças a Deus. Bom, agora a gente abre para as questões. Só lembrando, o Wagner chamou bem a atenção de um tema sobre não fazer nada e ficar de braços cruzados. Está lá no livro dos Espíritos mesmo. Acredito eu que é na questão 345 ou 46, na qual Kardec pergunta para os Espíritos: olha, basta o Espírito acreditar e se devotar a Deus para ser salvo? O Espírito fala: não. Se o Espírito tiver a oportunidade de fazer o bem e não o fizer, vai responder por isso. Aí lembrou muito bem isso, ou seja, todo momento temos a oportunidade de fazer o bem, mas muitas vezes a gente fica de braços cruzados. Vamos abrir agora para as perguntas, um de cada vez. Vamos lá, o Wagner está aqui disposto a responder a todo mundo. Questões, perguntas, quem vai ser o primeiro? Vamos lá, gente. O tema é rico de informação. Aproveita a boa vontade do Wagner, ele não vem todo dia não, gente. Acho que uma pergunta interessante, nós temos que observar o que nós estamos pedindo para Deus. O que nós estamos pedindo são bens materiais, e eu posso concluir a frase, bens materiais transitórios, quer dizer, que passam, né, por nós, ou nós estamos pedindo bens regrados de virtude, regrados de conhecimento e conduta cristã. Há uma frase que é muito usada nos Narcóticos Anônimos, e eu trabalho lá de voluntário nesta... Eu gosto até de afirmar que é uma ordem religiosa, né? Só por hoje funciona, né? Você vive pelo hoje, né? Que fala assim: eu gostaria que convidá-los a fechar os olhos. Senhor, conceda-nos a serenidade de suportar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria, discernimento para distingui-las umas das outras. Só por hoje funciona. É um mantra.
É o mantra daquele irmão desesperado que quer realmente se manter limpo. É o mantra, é a oração daquele irmão que passa por dificuldades, de sufocar o joio diariamente para que o bom trigo possa florescer e trazer para ele uma vida digna. Mas o que nós gostaríamos de lembrá-los também, que são muitas informações, são as provas mais ardentes que uma pessoa pode ter. Na família, uma pessoa com dificuldade, seja ela o vício que for. Imagine a mãe dessa criatura, o pai, o irmão. É uma vida que só quem passa sabe. E nós que temos uma vida sã, né? De sanidade, de conduta, de conhecimento, somos todos adictos. Porque eles passam pela adicção biológica, pela adicção física, da falta do cigarro, a adicção da falta do álcool, da falta da droga. E todos nós estamos aqui reencarnados e somos adictos morais. E se somos adictos morais, estamos também passando por momentos de prova, porque a facilidade da maledicência nos rodeia 24 horas. A facilidade da maledicência e de condutas que não são cristãs nos convida diariamente a sermos estúpidos, ignorantes, sem educação. E essa semente que nos é plantada do Evangelho segundo o Espiritismo veio através de muita dor e muita dificuldade do nosso irmão Allan Kardec, do nosso irmão Bezerra de Menezes, que implantou no Brasil, do nosso irmão Chico Xavier. Podemos lembrar também da nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, nossa irmã Irânia, que nasceu no meio da Índia, e nós estamos com essa novela da Índia, né? Quantas dores essa cultura também proporciona a toda uma nação, e aquela irmã conseguiu implantar Jesus no meio daquele charco das regiões pobres da Índia. É sabido por todos nós que 80% da Índia é miserável. É isso, né? O tempo está avançando, se alguém quiser falar alguma coisa. Acho que é porque ficou bem claro, então. Mas ele vai ficar por aí, tá, gente? Eu gostaria de convidá-los também a comprar esse livrinho. Está em qualquer banca de jornal de São Paulo, acho que é R$ 9,90, né? É Sêneca, Aprendendo a Viver. E esse livro é muito interessante porque é um livro escrito há esses dias, né? Tem quase 3.000 anos esse livro, né? E é bom porque Sêneca, quem pensou em artes cênicas, Sêneca vem de lá. Ele que foi o criador de tudo que nós conhecemos de cinema, vídeo, televisão. Shakespeare se inspirou muito em Sêneca para escrever as obras que ele fez, né? Então, ao invés de falar algumas coisas, eu gostaria, né, que vocês se atentassem a esse livro muito profundo, muito interessante para os dias de hoje. Jesus no Lar são temas maravilhosos, né, que nós podemos estar lendo em voz alta sempre no nosso Evangelho no Lar. O Espírito de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, são estrofes, são frases de 3, 4 linhas, muito profundas, que são inspirações que o próprio Chico fez ao nosso irmão trabalhador Carlos Bacelli. Muita paz a todos, e que o Mestre Jesus, junto com o amor de Maria, possa padecer das nossas inferioridades, e que possamos ter a coragem de transpô-las com conduta, fé e procedimento, sempre. Muita paz. Obrigado, Wagner. Bom, agora vamos nós doar um pouco, né? Um pouco de pensamento para o universo, de vibrações. Apenas para lembrar a todos, o momento de vibração é um momento de doação no qual nós, com o nosso amor e nossa vontade, nós
combatemos o joio do astral, porque nós emanamos o trigo do amor. Então vamos agora elevando esse nosso amor e muita paz, com sincero amor e boa vontade. Que a nossa força de vontade agora resplandeça numa luz que englobe o nosso orbe terrestre, esse planeta, que uma grande luz possa fazer-se presente, iluminando as consciências dos líderes mundiais, dos líderes religiosos, das religiões, independente de quais sejam, para que todos tenham um único pensamento: amor. Amor ao planeta, apesar dessas devastações, amor ao ser humano, apesar dessas dificuldades, amor aos animais, à natureza, ao meio ambiente. Estendamos esse amor a cada ente vivo, ou mesmo encarnado ou desencarnado nesse planeta. Que esse amor faça-se presente em todos os seres vivos. Vamos agora iluminar o nosso país, para que nossos líderes, governadores, senadores, deputados, prefeitos, iluminem-se para que possam fazer o melhor para essa população. Estendamos o nosso amor para aquelas pessoas que mesmo nos dias de hoje ainda vivem sem teto, sem lar, sem auxílio, nas ruas, desalojados, para que possam encontrar, mesmo nessa condição, um lampejo de esperança nessa grande provação. Estendamos esse amor aos idosos esquecidos mesmo dentro de lares, aqueles que estão nos asilos, aqueles que se perambulam pelas ruas, aqueles que tanto contribuíram e hoje são esquecidos, para que encontrem também esperança, para que consigam a paz desejada. E vibremos por nosso lar, por essa casa de misericórdia, para que possamos levar um pouco de luz também dentro de nós mesmos e para nossas casas individuais. Que assim seja, estendendo então o nosso pedido ao Pai de infinita bondade, agradecendo a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de nos fazer melhor. Possa Deus utilizar no dia a dia o fruto dessa manhã, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas atividades diárias, nos encontros familiares. Não com demagogia, mas com ações. Possamos fazer da nossa ação diária ações de amor e caridade. Que assim seja.